Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus interesses. Acompanhe conosco, participe! Bom dia a todos. Mais uma sessão da agricultura familiar. Eu quero agradecer a presença do vereador Dimlemaro, nosso vereador querido Matrian, a presença também da Cláudia Maria Borges, que está aqui de novo com a gente, com mais novidade, o São Manuel Divino da Mata Júnior, que faz parte também da pesquisa do FMT, o Max Vieira também, do projeto, que todos fazem parte também da instituição. E, nesse momento, eu quero passar a palavra ao vereador Dimlemaro, que dê suas boas-vindas a todos presentes. Ok, vereadora Baixinha Giraldelli, cumprimentar Vossa Excelência, presidente desta comissão, cumprimentar o vereador. Por que a gente criou ele? Porque nós fomos olhar os indicadores do Estado e nós percebemos que os dados contam, né? Nós temos 14 municípios com alto dinamismo e baixa pobreza quando se olha a renda. Então, foi no sentido do desenvolvimento territorial que nós passamos a atuar, desenvolvendo negócios para a agricultura brasileira, em especial para o pequeno produtor em Chapada dos Guimarães, visando, né, que os resultados nos levassem a ajudar a desenvolver os 44 municípios que estão em fragilidade econômica e social. Dos dados aí de 2013, a gente também confirmou em 2022, eles são muito parecidos, porém não era o mesmo critério de renda, né? Então, a gente preferiu ficar com o oficial e a gente trabalha desenvolvendo projetos com essa metodologia, olhando sempre as pessoas da feira. Aqui a gente tem a pesquisa com 54 representantes lá de Chapada dos Guimarães, que são pessoas, aí a gente colocou a Dona Maria, né? Mas ela precisa ter uma economia melhor, uma educação ambiental mais forte, com produtos, insumos adequados. Ela olha muito a questão social, para que ela possa melhorar a produtividade, poder desenvolver a questão como um todo na sua família, a questão da governança, né, e das políticas públicas, olhando a ampliação da renda. E a gente sempre trabalha esses projetos olhando as fortalezas do município. Aqui, como nós nascemos em Chapada, eu trago algumas fortalezas de Chapada, só para que a gente possa entender que é uma metodologia de desenvolvimento territorial que a gente tem trabalhado dentro do espaço de inovação. E aí, aqui eu só mostro, bem rapidamente, que não é o foco de hoje, mas nós temos aqui um conjunto de projetos desenvolvidos lá em Chapada, e eles são oriundos aí, junto com a agricultura familiar, com as Profest, com a cooperativa local, e, em especial, tendo eles como beneficiários. E a gente cita aqui, por exemplo, uma das fortalezas de Chapada, a mandioca. Só que a gente sabe das dificuldades de mercado, de como fazer para agregar valor. Então, dentro de um trabalho que a gente desenvolveu lá, o espaço de inovação, junto com o Barzotto, que é um criador de cervejas, a gente fez uma linha de cervejas com mandioca. A gente criou um selo chamado da Chapada, para os produtos da terra. A gente foi desenvolvendo pesquisa para ter uma farinha à base de malte, que é do substrato, né, do que sobra do mosto dessa cerveja. A gente foi criando bolsas, ou seja, a gente foi agregando valor àquela comunidade da agricultura familiar. E aí, agora no início do ano, né, mais nos últimos 90 dias, nós somos convidados a replicar esse piloto, olhando, né, a questão do desenvolvimento endógeno,
da demanda local, de um planejamento de descentralização, autogestão dos territórios, visando uma renda amplificada, ou seja, potencializando as fortalezas daquele território lá em Itapurá. E aqui eu deixei, então, os nossos parceiros que viabilizam que o espaço de inovação possa fazer as pesquisas e esse trabalho. E em cada momento, e para cada um daqueles produtos, a gente tem um projeto, um plano de trabalho, a viabilidade econômica, cada um está num nível diferente de maturidade, alguns já estão no mercado, outros estão em estudo. Enfim, é todo um trabalho que a gente vem fazendo. E aí, dentro desse trabalho, nós temos uma ferramenta que nós estamos construindo, que é uma solução tecnológica, ou seja, a gente pretende chegar lá nela, que é do desenvolvimento territorial, contando desses projetos. E aí é que entra o Instituto Nossos Desafios, viabilizando, né, e beneficiando essa comunidade. Então, agora, lá no showroom de tecnologias e inovação para a agricultura brasileira, fortalecendo economias locais, nas festividades da Expo Itapurá, nós levamos oficinas e palestras. Nós tivemos uma excelente participação, deixamos um legado lá, e aí também uma oportunidade de mercado, que é o que nos traz aqui. Das oficinas, a gente destaca, por exemplo, a questão da industrialização de pequenos produtos da agricultura brasileira. Inclusive, aqui tem a foto de uma das oficinas que foi de geleias, não só, né, mas era o foco daquele momento. Nós tivemos palestras e temos aqui o professor Manuel, que foi o palestrante dessa área. E o foco, no segundo momento, após a fala do professor Manuel agora, contando sobre esse legado para o município, nós vamos partilhar também um vídeo e uma fala, que aí a gente abre para conversa, sobre o plantio de lúpulo, que agrega valor à produção de cervejas. Ele é uma oportunidade de produção no mercado brasileiro, chegando. Ele também ele serve não só para a produção de cerveja, mas para de medicamentos, fibras. E a gente tem a parceria, o Espaço de Inovação, com o Dr. Hernani Miranda, que esteve aqui conosco e foi um dos palestrantes. Então, a gente tem a alegria de ter dentro desse time o professor Dr. Manuel Divino Júnior, né? Ele tem o doutorado na área de alimentos, e ele deixou um legado do trabalho dentro das tecnologias de alimentos para desempenhar um papel importante na redução de perda pós-colheita, especialmente na agricultura familiar e na oficina que ele deu lá em Chapada. Então, eu convido o professor Manuel para o senhor nos contar qual foi esse legado, qual foi o foco que ficou desse trabalho lá em Chapada, olhando essa oportunidade dos mercados locais. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Manuel Divino da Mata, para ele poder dar a sua palavra e qual foi a experiência. Bom dia a todos. É um prazer imenso poder estar aqui, dividir um pouco do que aconteceu lá e talvez trazer isso para a gente aplicar, de repente, na nossa cidade, no nosso município. Eu sou professor da área de Ciência e Tecnologia e foi exatamente isso que a gente foi tentar fazer lá. Pegar os produtores de pequenas propriedades, produtor de agricultura familiar, e fazer o quê? Mostrar que a tecnologia de alimentos pode agregar valor ao produto que eles têm. Hoje a agricultura perde aproximadamente 40% do que é produzido, ou seja, a cada 100 quilos de limão que o pequeno produtor produz, 40 quilos ele perde. Perde porque não soube armazenar, porque não soube utilizar, porque não tinha preço de venda, porque o mercado não estava adicionando agora, não valia a pena. Então, como agregar valor a esse produto? Como aproveitar? E, principalmente, como gerar renda? A grande questão é isso, a gente precisa gerar renda, a gente precisa empoderar esse agricultor de pequena propriedade. Então, a ideia é usar ciência e tecnologia, tem imensas ferramentas que podem ser utilizadas disso, desde, por exemplo, de fermentar uma mandioca ao ponto de produzir uma cerveja,
como secar a casca de um limão que ia ser jogado fora para poder fazer um tempero. As pessoas pagam preços exorbitantes por um tempero chamado limão pepper, que nada mais é que casca de limão seca moída, pimenta. Por que o nosso produtor não pode fazer isso? Por que ele não pode secar com esse sol que a gente tem no nosso estado? Por que aqui em Cuiabá, que é calor, eu não posso secar isso, moer e vender no nosso mercado do Porto, por exemplo, esse tempero feito aqui para o nosso pequeno produtor? Então, todas essas possibilidades de utilização e, principalmente, da qualidade desse alimento, porque não adianta eu produzir um alimento e não dar seguridade. A gente vai trabalhar, então, a ideia da segurança alimentar, de ter alimentos para todo mundo, e a seguridade alimentar, que esse alimento seja seguro para o consumo. Então, por exemplo, eu posso pegar sobras de fruta, fazer uma geleia sem aditivo químico nenhum, dura 2 anos à temperatura ambiente. Eu não estou falando de nada absurdo, estou falando de tecnologia pura, tecnologia que já é utilizada desde a época de Napoleão. Napoleão faz isso e a gente deixou alguns momentos passar. Então, a gente pode recuperar tudo isso e trazer. Ficou lá para Itapurá, para quem assistiu a palestra, para quem esteve com a gente na oficina, a possibilidade disso. Por exemplo, a gente teve a oportunidade, num pequeno 2 dias, ver alguns comércios já utilizando o que foi feito no sábado. O que foi feito no sábado, na nossa palestra no começo, a gente já pôde ver no domingo sendo aplicado em comércios. Uma sorveteria lá utilizou a geleia que foi utilizada para aplicar no sorvete como cobertura. Repare, em vez de comprar uma cobertura no comércio, está comprando do produtor que produziu geleia, que foi feita lá na oficina, com tecnologia, com qualidade, com controle. Além das outras opções, porque nos foi procurado produtores lá, a cooperativa da região de produtores lá, foi procurar sobre utilidade, sobre comércios. Por exemplo, nós temos 2 empresas de suco dentro de Cuiabá. Por que elas não compram produtos dos nossos produtores familiares? 2 empresas grandes. Empresa que está expandindo para Sinop, que está expandindo para Itapurá, e não pode, às vezes não compra produto nosso. Então, essas possibilidades de ampliar esse market share, ampliar como esses nossos produtores serem players no mercado, é o que foi ficado, acho que, de maior legado para a estrutura de lá. Então, eu agradeço, professor Manuel. Mais uma vez, vereadora Baixinho, obrigada pela oportunidade de contar desse trabalho. E o que a gente está vendo é que a procura continua agora do empoderamento enquanto coletividade, mas também de forma individual. E aí, junto com o prefeito de lá, que a gente agradece muito, o Álvaro Galvão e o vice-prefeito Adriel, eles estão trabalhando, dando continuidade desse projeto, para o ano que vem a gente ter uma ampliação dessa feira de inovação e tecnologia, com vários implementos de pequeno porte, junto com o Citec de Ribeirão Preto, que já tem mais de 20 anos de tradição nesse tipo de atuação com equipamentos de pequeno porte. E aí, agora, eu quero partilhar aqui também a equipe que esteve lá conosco, né, dos parceiros que estiveram lá, e a foto veio para justamente contar do Dr. Hernani, que ele tem o doutorado, ele está aqui, na produção de lúpulo. E aí ele deu uma das palestras e contou da área de experimento que a gente tem em Chapada dos Guimarães. Ele é bem artesanal, são 3 áreas em teste do lúpulo em Mato Grosso. Mas a gente já está expandindo, já tem uma série de pessoas interessadas nessa produção, né? Então, o que a gente quer deixar é que pode ser e ela já, né, os estudos contam, uma oportunidade de negócio para os agricultores. Com a produção do lúpulo, ele deu nas informações, inclusive no Boa Tarde MT, no YouTube, tem a fala dele gravada, mostrando todos os principais pontos. A gente está à disposição para conversar também. Eu tenho um pequeno vídeo dele falando sobre o lúpulo, porque como ele não é daqui, ele é nosso parceiro, ele é de Minas Gerais. Lá eles têm experimentos já de 5 hectares, áreas maiores,
e está iniciando essa produção dentro do Brasil. Então, eu só quero agora passar o vídeo e aí eu abro para questionamentos e informações que eu possa estar ajudando. Vou arrumar aqui, ver se eu consigo. Isso. Isso. É só 30 segundos. 2 minutinhos. Perfeito. Assim, a nossa ideia é justamente poxa, como é que a música a estrutura, eu vou fazer, eu vou armazenar a cadeia, ela entende, mas não produz cadeia. A gente quer trazer para esse através da observação dessa. Você pode começar nessa pequena, mas é um sítio. Pode começar até com menos. O que é a ideia? Foi? Terminando. Entregar o a nossa ideia é que vários pequenos centrais em Bagdá, por exemplo, vai ser usado para terminar aí, você pode desligar. Eu encerro. Só que se o grupo pegasse pega aí para o centro, vai levar para você. A gente vai embarcar uma. Vai você se torna muito rápido, é caro e trabalhoso. Pode desligar. Então, a gente só quis mostrar, né, que tem todo um trabalho já, e em setembro, doutor Hernani estará aqui novamente para acompanhar o piloto de Chapada e também fazer todo um trabalho em relação a essas informações e de como é que está todo esse resultado. Porque a gente, em Mato Grosso e no Brasil, a gente pode ter até 2 safras por ano. Então, são oportunidades e a gente está aí construindo, abrindo mercado novo. É isso. Obrigada. Eu tenho esperança ainda com esse trabalho que o Instituto vem fazendo e a gente acompanhando vocês, que o governo do Estado comece também a olhar e a gente brigar junto para ter recurso, né? Porque os produtores não vão conseguir fazer nada sozinhos, certo, doutor Dilemário? Porque hoje eles investem em soja, milho, e na produção mesmo, ele não envolve, não incentiva tanto. É que nem o senhor Manuel falou. Da casca,
Se eles tivessem incentivo, não perderia talvez a mandioca, não perderia a casca, as frutas, e ser comercializado. Então, também falta técnico nas terras, nossa, nas baixadas cuiabanas. Muitas vezes dá muita mandioca porque o cara não sabe, não tem um técnico para falar, olha, aqui pode ser uma melancia, ou pode ser um abacaxi, você plantar. Dá um incentivo para eles. Porque não adianta plantar e não ter também aonde comercializar. Muitas vezes fica difícil. Então, se com essa nova técnica e também com recurso para esse produtor, a agricultura familiar pode crescer muito e vai ser uma das nossas lutas. E aí, agora, nesse momento, eu vou passar a palavra para o São Manuel poder dar sua despedida também, o seu parecer, para a gente poder, para a próxima mês, a gente poder discutir. Obrigado pela palavra, vereadora. Só para poder ressaltar que hoje, no Mato Grosso, a cada 140 mil habitantes, eu tenho uma cervejaria. Para cada 140 mil habitantes. Lembrando que Cuiabá tem mais 600 mil. Ou seja, a cada 140 mil eu tenho uma cervejaria. Então, Mato Grosso é hoje, de acordo com o último IBGE, o 8º estado com maior quantidade de cervejarias. Então, eu estou produzindo um material que eu já tenho um público para comprar. Em vez de comprar de outro estado, a gente vai comprar aqui. Aqui de Cuiabá, vamos comprar dos nossos produtores. Tá? O lúpulo não é só para produzir a cerveja, tem uma quantidade de componentes antioxidantes que podem ser utilizados na indústria farmacêutica ou em outras indústrias de alimentos, como para evitar que o óleo estrague. A gente nem trabalha com óleo no Mato Grosso, né? Óleo nem é importante com a nossa soja, com o nosso milho. Então, nós temos uma quantidade imensa de produtos, ou seja, nós temos um mercado carente. Hoje, o Brasil compra lúpulo de fora. Por que a gente não pode produzir o nosso? E por que Mato Grosso não pode ser líder? Em especial, por que Cuiabá não pode ser líder disso? Tá? Então, é uma oportunidade única que Cuiabá está tendo e acredito que a nossa agricultura familiar está pronta para trocar isso. Eu agradeci a oportunidade de novo de estar aqui dividindo conhecimento e que a agricultura pode estar sempre contando com a gente para estar ajudando. Agora eu passo o Marcos falar sua despedida aqui, que está participando com a gente. Bom dia, né? Eu agradeço muito o incentivo da vereadora por lutar pelo pequeno produtor, né? Estímulo. É desanimador isso aí, porque a despesa e o custo que a gente tendo a parceria. Então, a gente primeiro vamos valorizar a nossa. Muito obrigado aí, vereadora, pelo convite. Agora eu passo a palavra para a Cláudia, dar seus agradecimentos. Então, mais uma vez, a gente agradece e lembra, né, partilha,
que os testes que a gente está fazendo do lúpulo em Chapada, ele é uma área pequena, criada por produtor de pequeno porte, com itens que nós tínhamos na propriedade, mas com toda a técnica e o cuidado da empresa Wolf Hopes, junto com o Dr. Hernani. A gente tem reunião online, a gente tem reunião presencial, a gente está fomentando e procurando criar essas linhas para que a gente possa dizer assim, olha, vamos realmente ter um produto. E quando eu olho, eu em especial, eu vejo a liderança da família, e aqui eu estou olhando a mulher, não só ela, mas ela também junto, complementando a sua renda, tá? Com a produção do lúpulo, e aí trazendo o jovem para o campo, fortalecendo e tendo um conjunto de opções que aumentem a renda, porque o lúpulo, 98% do que a gente ocupa no Brasil vem de fora do país. Então, nós temos um mercado. A gente pode ter lúpulos de características únicas aqui do Estado, e aí agrega, de fato, valor a tudo isso, olhando o conjunto de saberes daquela população, né? Então, é isso. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o meu amigo e vereador Dilemário, que trabalha junto comigo aqui na agricultura familiar, para ir para frente, né, Dilemário? Muito bem, vereadora Baixinha, presidente da nossa comissão de agricultura familiar. Agradecer a presença de vocês, em nome da Cláudia. É importante essa discussão que está sendo capitaneada pela vereadora Baixinha, e eu estou entendendo que nós estamos buscando ver se a gente traz essa ideia que funciona, está funcionando em Chapada, né? Em Chapada dos Guimarães. A zona rural de Cuiabá é bem extensa, muito extensa, né? Se a gente pudesse realmente trazer uma experiência para a gente fazer, talvez ali no Cinturão Verde, e agora, né, nós estamos com o novo secretário de Agricultura, Vicente, que atua muito nessa área, né? Acho que você poderia apresentá-los para a gente, ou na próxima reunião a gente acompanhar a apresentação deles. Não nesse mês, agora o próximo, em junho, julho, agosto, em setembro, já tem uma data marcada para a comissão e vão vir para, eles vêm num congresso aí e vai passar pela nossa comissão, eu já convidei, para eles dar mais explicação. Aí, nesse dia, eu quero ver se eu convido os secretários para participar, não só do município, mas também do Estado, e eles possam ver que a gente tem condições, sim, que Cuiabá, a Baixada Cuiabana, tem condições de produzir, porque, na realidade, Dilemário, a gente vai precisar deles. A gente sabe a situação dos pequenos produtores. E nós estamos para isso, né, Dilemário? Junto, abraçar e cobrar que a produção seja investida para os pequenos produtores. Isso mesmo. Então, eu fico à disposição de vocês, tá? Junto aqui com a vereadora, a nossa presidente, para a gente dar os encaminhamentos necessários. Sim, vereadora Baixinha, porque vai passando o tempo, vai diminuindo os recursos para a agricultura familiar, para assistência social. E a agricultura familiar ela é muito importante, porque ela movimenta uma cadeia, né? Você tem os feirantes, você tem aqui o mercado do Porto, enfim. Aqui eu acho que nós temos aqui o quê? Mais de 70 feiras livres, né? Que funcionam de terça ao domingo. Então, eu acho que a gente tem que cobrar também mais recursos para a área da agricultura familiar, né? Investir, porque tem muita gente que depende da agricultura. Muita gente, né? E não é só a questão da assistência técnica, ideias de melhorias
do plantio, da colheita, mas também das estradas, né? Melhorar a questão das estradas. Enfim, então, o que a gente puder contribuir, nós estamos aqui à disposição. Eu quero agradecer por mais esse momento da agricultura, quero agradecer a Cláudia por tanto tempo de estudo, também me dando mais aula, mesmo eu trabalhando há muitos anos com a agricultura. Eu sei do sofrimento dos agricultores, isso eu sei na pele, o sofrimento deles, sem recursos, quando planta, não dá, muitas vezes perde aquele trabalho todo que ele teve, e a falta de recurso mesmo, o descaso, eu já falo que é o descaso, e eu tenho certeza que a gente podendo junto, eu junto com o meu vice-secretário de Lemar, que já foi secretário de Agricultura do município, entende, conhece muito bem, e eu tenho certeza que a nossa parceria deu certo, de Lemar. Você, como já tem uma experiência como subsecretário, secretário do município, e eu com a minha experiência da agricultura, mais os parceiros que estão vindo abraçar a agricultura com a gente, nós podemos fazer muita diferença. Eu tenho só que te agradecer por você estar junto comigo. E obrigado, Cláudio, obrigado, professor Manuel, mais uma vez. É aquilo que o senhor falou, tudo se aproveita. Obrigado, Marco, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Declaro fechado. Encerrada a reunião. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.